seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos aqui ao vivo, iniciando mais um programa Os Pensadores Espíritas, que vai ao ar toda quarta-feira, às 8 da noite, no YouTube, pelo canal Amigos de Nosso Lar. Rogamos as bênçãos do nosso Mestre Jesus para que possamos fazer o melhor programa na divulgação da nossa querida doutrina espírita e desejando paz em todos os corações, paz a você que está aí nos acompanhando e estamos tão necessitados dessa paz e compreendamos que só conseguiremos fazendo o nosso autoconhecimento, nossa autoeducação e promovendo sempre o bem. Pensadores espíritas têm por finalidade trazer a todos aqueles que pensaram e publicaram obras sobre o Espiritismo. E nós trazemos sempre a cada programa 2 pensadores. Às vezes são brasileiros, nossos contemporâneos, ou do início do movimento espírita no Brasil, outras vezes são estrangeiros, tanto também do início do movimento espírita na França, por exemplo, como também contemporâneos nossos. Hoje nós vamos ter a grata satisfação de uma revisita, é isso mesmo, porque estaremos aqui em companhia do nosso querido Hermínio Corrêa de Miranda, que já esteve no nosso programa e está retornando hoje. E ele vai fazer dupla com um espírita brasileiro que não é tão conhecido, mas que deixou uma obra de pesquisa muito importante, que é Canuto Abreu. Então, nós vamos falar sobre esses 2 personagens espíritas brasileiros e que escreveram, pesquisaram e tiveram várias obras publicadas. Vamos colocar na tela a apresentação de slides. Aliás, antes disso, como estamos ao vivo, vamos informar a você aqui para participar do nosso programa pelo YouTube. Basta enviar a sua mensagem e nós teremos o maior prazer em lhe atender, colocar a sua mensagem aqui na tela. Agora sim, vamos então colocar aqui a nossa apresentação. Então, aqui estão os 2 pensadores espíritas de hoje, Hermínio Miranda e Canuto Abreu. Você que está acompanhando o nosso programa sabe que Hermínio Miranda já esteve conosco em outras 2 ocasiões. Então, esta é a 3ª vez de Hermínio Miranda no nosso programa. E ele estará em outras edições mais à frente, porque ele deixou nada mais, nada menos do que 40 livros publicados. Então, de vez em quando, nós vamos visitar Hermínio Miranda. E que nasceu em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, mas viveu boa parte da vida dele na cidade do Rio de Janeiro. E hoje estamos trazendo pela primeira vez Canuto Abreu, que viveu em São Paulo, capital. Mas daqui a pouco, no segundo bloco do programa, nós vamos conversar sobre ele. E se você não o conhece, então vai ficar sabendo quem foi Canuto Abreu e a sua importância para a divulgação do Espiritismo. Vamos começar, então, o programa com Hermínio Miranda, nosso querido companheiro, que viveu entre os anos de 1920 e 2013, ou seja, fazem 10 anos que Hermínio Corrêa de Miranda retornou à pátria espiritual. E temos certeza que ele está firme no seu trabalho, na sua ajuda. Ele que trabalhou muito, muito mesmo na área da desobsessão. Vamos conhecer esse trabalho do Hermínio Miranda? Vamos, conhecendo um pouco da sua obra. Então, como já disse, Hermínio Miranda nasceu na cidade de Volta Redonda,
no estado do Rio de Janeiro. Essa cidade é muito conhecida por ser a sede da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, tanto que Volta Redonda é também chamada de Cidade do Aço. Hermínio Miranda peregrinou um pouco nos seus estudos, porque ele estudou em Caxambu, Minas Gerais, e depois completou seus estudos em Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro. Barra Mansa fica exatamente ao lado de Volta Redonda. Hermínio Miranda era formado como técnico em contabilidade e, em 1952, ele entrou para a CSN, na área administrativa, onde fez, então, toda a sua carreira profissional. Ele esteve, inclusive, durante 5 anos, no escritório da CSN em Nova York, nos Estados Unidos, onde ele aproveitou para fazer outros estudos que complementaram a sua formação profissional. E ele fez toda uma carreira na CSN e chegando, então, ao nível da diretoria da CSN. Casado, Hermínio Miranda teve 3 filhos e ele vai se tornar espírita no ano de 1958, graças a um colega de trabalho lá na CSN, que era espírita e acabou emprestando alguns livros para Hermínio Miranda, onde ele acabou se encontrando. Mas eu disse que Hermínio trabalhou muito na área mediúnica, principalmente na desobsessão. É porque ele formou um grupo mediúnico que se reunia regularmente e durante mais de 30 anos, Hermínio atuou como dirigente desse grupo e também doutrinador ou dialogador junto aos espíritos. Aliás, ele vai publicar uma série de livros trazendo os casos, os resultados, os atendimentos junto aos desencarnados dessas reuniões de desobsessão. E dessas reuniões vai ser publicado o livro Diálogo com as Sombras, que já trouxemos aqui para o nosso programa. Hermínio era uma pessoa muito simples, ele era tranquilo, gostava de uma biblioteca, de livros e ler muito, pesquisar muito. Essa era a vida do Hermínio Miranda, para a qual ele se dedicou depois da sua aposentadoria. Aí ele mergulhou nesse universo dos estudos da doutrina espírita, e ele tinha uma biblioteca, aliás, imensa, e dominava várias línguas, não apenas o português e o inglês, por isso que em várias das suas obras nós encontramos na bibliografia várias indicações de obras em outras línguas, como, por exemplo, espanhol, francês e assim por diante. Tive o prazer de conhecer Hermínio Miranda, não com toda a profundidade, mas tivemos algumas ocasiões em que nos encontramos, em que conversamos, em que estivemos juntos na Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro, quando ele esteve presente no estande da editora La Chatre, que publicava seus livros para realizar autógrafos. Enfim, nosso Hermínio Miranda, que nos deixou aí uma gama de mais de 40 livros publicados. Entre eles, estamos aqui A Memória e o Tempo, Diálogo com as Sombras, Diversidade dos Carismas, o Evangelho Gnóstico de Tomé, Os Cátaros e a Heresia Católica, Nossos Filhos são Espíritos, As Marcas do Cristo, Autismo, uma leitura espiritual, O que é fenômeno mediúnico, Cristianismo, a mensagem esquecida e Arquivos Psíquicos do Egito, entre outros. Desses que estão listados aqui no slide que você está acompanhando, você vai perceber que tem alguns títulos ligados ao Evangelho, ao cristianismo.
Por exemplo, o Evangelho Gnóstico de Tomé, os Cátaros e a heresia católica, as marcas do Cristo, cristianismo, a mensagem esquecida. É que Hermínio Miranda tem uma ligação muito especial com a história do cristianismo e, principalmente, os primeiros tempos do Evangelho aqui na Terra. E hoje, então, nós vamos trazer um livro ligado justamente ao cristianismo, à sua história, mais especificamente a dois personagens muito importantes para a consolidação do cristianismo e para que tenhamos um melhor entendimento sobre os ensinos do nosso Mestre Jesus. Vamos, então, ao livro de destaque no programa de hoje do nosso Hermínio Miranda. Hoje nós vamos falar do livro As Marcas do Cristo, que, na verdade, são 2 volumes. É isso mesmo, são 2 volumes. Aí está a capa do volume 1. E você pode ver aí na imagem que o volume 1 é dedicado a Paulo de Tarso. O volume 2 é dedicado a Lutero. Bem, seriam então 2 volumes biográficos? Com toda certeza, traz a vida e obra tanto de Paulo quanto de Lutero. Mas é mais do que isso. Vamos saber, então, exatamente do que trata o livro As Marcas do Cristo. Então, nós encontramos na apresentação as seguintes palavras: As Marcas do Cristo. Interpreta as personalidades de Paulo de Tarso e Lutero, sob a ótica espírita. Analisa aspectos da vida de ambos e, num estudo sério e bem elaborado, identifica a possibilidade de serem o mesmo espírito em vidas diferentes. Paulo, o apóstolo dos gentios, e Lutero, o reformador, deixando ao leitor o julgamento. Hermínio Miranda procedeu a uma rigorosa análise crítica de tudo o que ficou dito sobre Paulo e Lutero, oferecendo dados talvez desconhecidos da maioria dos espíritas. Bem, então, nessa obra, As Marcas do Cristo, Hermínio Miranda levanta uma tese, a de que Paulo de Tarso e Lutero são o mesmo espírito em encarnações diferentes. Embora ele não bata o martelo, como se diz, mas na introdução ele afirma que pessoalmente, depois de tudo que ele pesquisou, depois de muito pensar, pessoalmente ele, Hermínio Miranda, tinha a convicção de que Paulo e Lutero eram o mesmo espírito em missões diferenciadas em 2 existências distanciadas no tempo. Mas ele deixa isso em aberto para que o leitor possa tirar as suas próprias conclusões. Então, As Marcas do Cristo não trata apenas da biografia, da vida desses 2 personagens. Claro que mergulha nisso, ao fazer a leitura, você vai ficar conhecendo Paulo de Tarso e também Lutero, mas ele traça também os pontos de contato doutrinários, de interpretação e de cada um do Evangelho. É o que nós vamos ver a partir de agora. Mas antes, estamos aqui recebendo a primeira mensagem do nosso Tonheca, o nosso Antônio Barbosa Nunes, que é lá de Leopoldina, Minas Gerais, querido amigo, grande companheiro, trabalhador do movimento espírita e também da área
de educação. Um grande abraço a você também, meu amigo. Tenha uma boa noite. Vamos então conhecer o conteúdo deste livro, As Marcas do Cristo. O volume 1, como já dissemos, ele é dedicado a Paulo, o apóstolo dos gentios, e com os seguintes temas. Na verdade, são partes, e cada parte com diversas abordagens. Então, ele vai trazer o mundo em que nasceu Paulo, o homem e a obra, a personalidade de Paulo, os amigos de Paulo de Tarso, a teologia, ou seja, a interpretação de Paulo de Tarso sobre o Evangelho, as epístolas ou cartas que ele escreveu e que estão publicadas no Novo Testamento, e a mediunidade, porque Paulo de Tarso esteve intimamente ligado aos fenômenos mediúnicos. Então, você vai conhecer o mundo em que ele nasceu, como era aquela época, o Império Romano, como estavam os judeus, porque Paulo de Tarso era um judeu, inclusive doutor da lei. Vai conhecer, então, as suas viagens, como que ele teve o contato com o cristianismo e se entregou a essa nova doutrina. Vamos conhecer a sua personalidade. Paulo de Tarso era um homem firme nas suas posições, mas, ao mesmo tempo, extremamente humilde e caridoso. Vamos conhecer aqueles que trabalharam com Paulo de Tarso, como Barnabé, Timóteo, João Marcos, Lucas e tantos outros. Então, o volume 1 é dedicado totalmente a Paulo, o apóstolo dos gentios. E aí nós temos o volume 2, que é dedicado a Lutero, o reformador. Para quem está aí nos assistindo e não conhece a história, Lutero é que dá origem ao movimento protestante. Lutero era padre da Igreja Católica na Alemanha, mas se revoltou com alguns dogmas e algumas exigências feitas pelo Vaticano. E aí ele vai lançar as 95 teses que ele prega na porta da igreja, solicitando que a Igreja Católica fizesse novas interpretações do Evangelho. Então, é um protesto, e daí porque o movimento passou a se chamar de protestantismo, que aqui no Brasil é conhecido como movimento evangélico. Aqui no Brasil nós não falamos os protestantes, nós falamos os evangélicos. E o volume 2 segue a mesma sequência do volume 1. O mundo em que nasceu Lutero, o homem Lutero e a sua obra, a personalidade dele, os seus principais amigos que o secundaram, que o ajudaram na obra da Reforma Protestante, a teologia de Lutero, ou seja, a sua interpretação, o seu entendimento do Evangelho e a presença da mediunidade na vida de Lutero, que não é tão patente quanto foi na vida de Paulo de Tarso. No final, Hermínio Miranda apresenta uma ampla bibliografia e insere as revelações mediúnicas sobre os dois personagens, trazidas pelo Espiritismo. Então, além de trazer uma ampla bibliografia ligada aos historiadores, traz também as revelações mediúnicas que fazem parte da literatura espírita. Então, é uma obra bastante enriquecida e muito prazerosa de ler. Muito boa mesmo. E se você não conhece direito a vida de Paulo de Tarso e a vida de Lutero e o que eles representam para o cristianismo, já fica aí a sugestão para a leitura dos 2 volumes de As Marcas do Cristo. Como fazemos? Vamos passar a palavra ao autor, ao nosso Hermínio Miranda. Na apresentação da obra, quando ele faz a introdução, ele nos faz uma revelação que é muito importante. Então,
vou passar a palavra ao Hermínio Miranda. Ele nos diz: este livro é, pois, a história de um ser inteiramente dedicado a Jesus. 2 episódios, 2 vidas, um só espírito. Paulo e Lutero. As Marcas do Cristo é obra de amor, escrita sob o permanente impacto de profundas emoções íntimas. Datilografei suas páginas num impulso irresistível, no escasso tempo de 6 meses, trabalhando apenas nos fins de semana, e num e noutro feriado, em meio a intensas atividades profissionais e doutrinárias. Espero ter transmitido ao leitor um pouco daquelas emoções. Bem, você acaba de ler as palavras de Hermínio Miranda e já viu que na introdução ele afirma que Paulo de Tarso e Lutero são o mesmo espírito. Hermínio Miranda tinha essa convicção, mas ele tomou cuidado ao longo da obra para deixar isso em aberto, apenas dando pistas, indícios da possibilidade de Paulo e Lutero serem o mesmo espírito. Pessoalmente, intimamente, Hermínio Miranda tinha convicção que sim, era o mesmo espírito. E é interessante ele dizer para nós como que ele escreveu o livro. Ele ainda trabalhava, não estava aposentado, tinha diversas atribuições na CSN e também estava ligado ao grupo mediúnico do qual ele dirigia e dialogava com os espíritos. Então, ele só pôde escrever o livro aos fins de semana, mas com muita emoção. Para quem não sabe, Hermínio Miranda teve algumas revelações em relação a algumas das suas existências passadas, ou pelo menos teve insights a respeito disso. E ele já havia nos confessado certa vez que ele se via assim, como um monge católico, num mosteiro, como estudioso, escriba, né, copista, e provavelmente mais de uma vez. Então, ele tinha uma ligação íntima com essa história do cristianismo, com os estudos do Evangelho, daí porque, ao fazer a pesquisa sobre Paulo e Lutero, ele se emocionou, né, e escreveu a obra com muita emoção. Tem mais um slide. Vamos continuar a deixar a palavra com o nosso Hermínio Miranda. E nós vamos pegar as palavras dele lá no final do 2º volume. Então, o primeiro dedicado a Paulo de Tarso, o segundo dedicado a Lutero. Então, lá no final, quando ele está encerrando a obra, Hermínio Miranda nos diz: a obra dos reformadores jamais é definitiva. Eles apenas abrem caminho para novas reformas. Jan Hus é o precursor de Lutero, assim como Lutero abriu caminho para Allan Kardec, apóstolo moderno de uma reforma moderna. Os sofrimentos foram muitos, as ameaças, uma constante, as perseguições, implacáveis. Contemplando, porém, os ódios que se levantaram, as calúnias e as excomunhões, lembramos a expressão de Paulo: ai de nós, se não trouxéssemos as marcas do Cristo. E assim, Hermínio Miranda encerrou a sua obra. Ele lembra, então, que Paulo foi um reformador, Lutero foi um reformador, Allan Kardec foi um reformador, mas não fizeram a obra definitiva, porque a lei divina é de progresso. Então, nós vamos paulatinamente ampliando o nosso conhecimento e o nosso entendimento sobre o Evangelho. E ele lembra
que tanto Paulo quanto Lutero, e também Allan Kardec, sofreram perseguições, foram caluniados. Não foi nada fácil a vida desses dois apóstolos do cristianismo. Mas aí ele traz para a nossa meditação, para a nossa reflexão, esta palavra de Paulo de Tarso, que está numa das suas epístolas. Ai de nós, se não trouxéssemos as marcas do Cristo. Isso porque tanto Paulo quanto Lutero souberam sofrer, souberam perseverar e continuar a sua obra, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as perseguições. No caso de Paulo, por ter abandonado o judaísmo para se tornar um cristão, e ele sofreu a ira dos judeus ortodoxos que o perseguiram implacavelmente. No caso de Lutero, por ter se revoltado com a Igreja Católica e solicitado uma reforma, ele sofreu a ira do Vaticano, foi excomungado, perseguido, tentaram prendê-lo e julgá-lo diante da Inquisição, mas ele, graças aos amigos, conseguiu escapar de tudo isso. Então, existem paralelos, por assim dizer, ou melhor dizendo, existem confluências entre as personalidades, entre o trabalho e mesmo as interpretações do Evangelho entre Paulo e Lutero. Daí porque a tese levantada por Hermínio Miranda, que Paulo de Tarso e Lutero são o mesmo espírito, ou seja, Lutero seria a reencarnação de Paulo de Tarso. Será? Bem, Hermínio Miranda tinha certeza, mas eu deixo a você a leitura de As Marcas do Cristo, volumes 1 e 2, para que você tire as suas conclusões. Porque, obviamente, você pode concordar com o Hermínio Miranda, mas pode perfeitamente discordar do nosso pesquisador, pensador e escritor. De qualquer maneira, é uma obra muito útil para se estudar Paulo de Tarso e os primeiros tempos do cristianismo e Lutero com o movimento da Reforma, com o protestantismo e trazendo tudo que nós temos na literatura espírita a nível de revelação mediúnica sobre esses dois personagens marcantes e muito importantes da história, não apenas do cristianismo, mas da história humana. Com o nosso agradecimento a Hermínio Miranda por essa pesquisa e por essa obra, nós vamos agora abrir o segundo bloco de Os Pensadores Espíritas, trazendo agora para nosso conhecimento Canuto Abreu, que viveu de 1892 a 1980. Ele nasceu no final do século XIX e viveu boa parte do século XX. Quem é Canuto Abreu? Você já leu alguma coisa dele? Tem alguma ideia de quem seja Canuto Abreu e o que foi que ele fez? Qual é a sua importância dentro da divulgação do Espiritismo? Ele não é muito conhecido. Publicou poucos livros, mas foi um grande pesquisador. E você vai agora saber a grande importância de Canuto Abreu para o movimento espírita internacional, nacional e a divulgação do espiritismo. Vamos então conhecer um pouco dele. Canuto Abreu era paulistano, lá de São Paulo, capital, e ele era formado como advogado, farmacêutico e médico, e foi também empresário.
A nível espírita, ele foi pesquisador, escritor e divulgador do espiritismo. Aproveitando que ele conseguiu realizar muito bom patrimônio, que ele conseguiu crescer financeiramente, Canuto Abreu aproveitou, então, isso para fazer contato com os espíritas europeus, principalmente da França, e realizou algumas viagens para a França. E a França, que estava naquela ameaça da Segunda Guerra Mundial, os espíritas franceses confiaram a Canuto Abreu os arquivos do espiritismo desde Allan Kardec. Canuto Abreu trouxe uma coleção muito grande de manuscritos de Allan Kardec e outros documentos originais para montar a historiografia espírita, ou seja, a história do espiritismo. Esse acervo deu origem ao projeto Allan Kardec, que é desenvolvido por professores espíritas da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Você pode acessar esse projeto através da internet. E deu origem também ao Museu Espírita, que inicialmente foi mantido pelo Instituto de Cultura do Estado de São Paulo, e depois, na sequência, passou para a USE, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, que agora está o Museu Espírita aos cuidados da Federação Espírita Brasileira. O Museu Espírita tem a sua sede na cidade de São Paulo. É que com a desencarnação de Canuto Abreu em 1980, depois, na sequência, a família fez por bem abrir o Museu Espírita e começar a disponibilizar toda a documentação que Canuto Abreu guardava com ele. Então, está sendo feito um trabalho agora minucioso, grandioso, de identificação de todo esse material original, vindo desde Allan Kardec e também a sua digitalização. Então, nós devemos muito, mas muito mesmo, a Canuto Abreu, porque se ele não tivesse transportado esse material entre as duas guerras mundiais para o Brasil, certamente que durante a Segunda Guerra Mundial esse material teria sido perdido. Porque o espiritismo foi proibido pelos nazistas. Os espíritos foram proibidos de se reunirem. Então, muito provavelmente, todo o acervo acabaria perdido. Mas ele foi salvo graças ao trabalho de Canuto Abreu. Ele pesquisou e, através das suas pesquisas, nos legou alguns livros. São poucos, mas eles são importantes. Canuto Abreu publicou o Livro dos Espíritos em sua tradição histórica e lendária, o Evangelho por Fora, o primeiro livro dos Espíritos de Allan Kardec e Subsídios para a História do Espiritismo no Brasil até 1895. Dessas obras, nós vamos destacar uma que é ligada à história do cristianismo. Portanto, nós vamos nos aliar aqui, ou vamos dar uma continuidade ao primeiro bloco, quando trouxermos o livro As Marcas do Cristo, do nosso Hermínio Miranda. Porque vamos trazer agora de Canuto Abreu o livro O Evangelho por Fora, que é uma obra bem diferente, porque é uma obra erudita, acadêmica, em que ele faz todo um estudo profundo sobre o significado do Evangelho, as suas raízes, suas interpretações. De fato, devo confessar, embora eu goste muito dessa obra, mas esse livro, O Evangelho por Fora, não é um livro fácil de ser lido. E o Canuto Abreu faz muitas, mas muitas notas de esclarecimento ao seu próprio texto. Mas
para quem quer estudar e conhecer melhor o Evangelho, a sua história, o seu significado, a sua interpretação, é uma obra indispensável. Infelizmente, está fora de edição, mas é possível encontrar a obra no Cepos. Muito bem. Na introdução, nós vemos que o autor, ou seja, o nosso Canuto Abreu, destaca que o livro aborda o Evangelho por fora, ensinando ao leitor os caminhos para se entender o Evangelho a partir do seu próprio texto, da intenção dos autores, e não para obter um apoio forçado para suas ideias pessoais. Trata de 3 dos sentidos empregados para interpretação: a hermenêutica e suas regras, as críticas histórica, dogmática, racionalista, evangélica e bíblica dos evangelhos canônicos, além de questões linguísticas e da tradição verbal. A referência a evangelhos canônicos, porque são os 4 evangelhos aceitos pela Igreja Católica e normalmente publicados no Novo Testamento. Ou seja, o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Lucas e o Evangelho segundo João. São chamados os evangelhos canônicos. E Canuto Abreu nos traz a história de cada evangelho, quem escreveu, quando escreveu, em que língua escreveu, os problemas de interpretação, de tradução, e assim por diante. Daí porque o livro se chama O Evangelho por Fora. Ou seja, Canuto Abreu não faz, por si, um estudo interpretativo do Evangelho de Jesus. Não. Ele traz a história, a interpretação crítica, linguística e assim por diante dos evangelhos. Então, esse é o livro, O Evangelho por Fora, do nosso Canuto Abreu. Vamos conhecer agora o conteúdo. O livro possui 2 partes. Dessas 2 partes, nós colocamos aqui nos slides os principais temas que são trabalhados. Vamos a eles, então. Sentido das palavras santas, o nome evangelho, definição de evangelho, números de evangelhos existentes, título dos evangelhos, a ordem dos evangelhos. Aliás, se você não sabe, a verdadeira ordem não é essa que aparece nas edições do Novo Testamento. Normalmente é Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas a ordem em que essas obras foram escritas e apareceram não é essa. Ele trata também do evangelho oral, porque no início tudo começou com a transmissão boca a boca. A língua falada na época, a tradição verbal, a revelação espírita, e ele entra na segunda parte da obra, a palavra doutrina, você sabe o que significa doutrina? Fase pré-espírita, ou seja, os fenômenos que antecederam o surgimento do Livro dos Espíritos, a primeira experiência pública mediúnica, a fama das Fox, ou seja, das irmãs Fox, no episódio de Hydesville, nos Estados Unidos, no ano de 1848, Allan Kardec, o verdadeiro método científico, ciência de observação, o espiritismo, o período religioso, o evangelho segundo o espiritismo e o que significa a religião espírita. Então, tudo isso compõe esse livro, O Evangelho por Fora, de Canuto Abreu. Vamos agora passar a palavra ao pensador e autor. E ele nos diz: o Evangelho segundo o Espiritismo marcou o início do período religioso da doutrina. Assim que o livro entrou a circular,
isso foi em 1864, a igreja, ele está se referindo aqui à Igreja Católica, estremeceu. O processo contra o espiritismo foi posto em pauta na Santa Congregação do Index, em grau preferencial. Julgado no mês de abril de 1864 e sancionado, entrou em vigor na data de publicação. Expulso do mundo católico, o espiritismo, desde a data memorável, marchou independente, com o seu lábaro invicto. Fora da caridade, não há salvação. Você conhece essa história? Você sabia que Allan Kardec, nosso professor Denisar Rivaio, ele foi oficialmente excomungado pela Igreja Católica? Você sabia que o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, e o que é o Espiritismo, as obras que já tinham sido lançadas até 1864, que todas essas obras foram catalogadas e classificadas no índice de livros proibidos pela Igreja Católica? Isso é fato histórico. Realmente aconteceu. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo veio para marcar uma reforma, um novo entendimento sobre as lições de Jesus e, em particular, os seus ensinos morais. E só para você ficar sabendo, já que isso faz parte da história, Allan Kardec não se abalou. Aliás, ele comenta na Revista Espírita, quando saiu a notícia da sua excomunhão, que isso não o abalava em nada, porque, em verdade, ele nunca tinha sido católico, ele nunca tinha pertencido à Igreja Católica. Ele era um cristão livre pensador, espiritualista, e nunca estivera nas fileiras da Igreja Católica. Então, ele diz que a excomunhão não o atingia, porque isso era um problema apenas e tão somente dos católicos, enquanto ele já estava como espírita à frente do espiritismo. Vamos a mais um slide com mais uma fala de Canuto Abreu. Sabemos quem é o comandante, o Espírito Verdade. A ele, o Pai de Jesus e nosso Pai, o Deus de Jesus e nosso Deus, desde a primeira Pentecostes, no ano 33 da Era Vulgar, confiou a perene e santa missão de esclarecer o sentido espiritual da mensagem do Cristo à humanidade. Homens, nós os convidamos ao divino concerto. Isto é, os convidamos à batalha em prol da humanidade, sem partidarismo, sem tribalismo, sem comunhões sectárias, sem ortodoxismo, todos em harmonia com Jesus. Essas são as palavras finais de Canuto Abreu na sua obra O Evangelho por Fora. Ele não discute quem seja o Espírito Verdade ou o Espírito da Verdade, mas aponta que a esse Espírito foi confiada a grandiosa missão de esclarecer o sentido espiritual da mensagem de Jesus Cristo, trabalhando ali com Allan Kardec para que pudéssemos ter o espiritismo ou doutrina espírita. E no final, Canuto Abreu conclama a nós, espíritas, que trabalhemos pelo bem da humanidade, pelo seu desenvolvimento moral e espiritual, sem partidarismo, sem ideologias conflitantes, sem ideias pessoais, sem radicalismos, porque o espiritismo não é nada disso. O espiritismo é fraternidade e solidariedade, trabalhando a imortalidade da alma,
a crença em Deus, Pai e Criador, a reencarnação, a comunicabilidade entre desencarnados e encarnados e a lei de evolução, ressaltando o amai-vos uns aos outros, ensinado por Jesus. Tudo isso nessa obra, O Evangelho por Fora, de Canuto Abreu. Então, no programa de hoje, Os Pensadores Espíritas, trouxemos Hermínio Miranda e Canuto Abreu. Cada programa sempre trazendo 2 pensadores espíritas. Deixamos aqui o nosso abraço a esses 2 companheiros, a nossa eterna gratidão pelo trabalho que realizaram. A Hermínio Miranda, grande pesquisador do Espiritismo, a Canuto Abreu, que salvou todos os manuscritos e documentos históricos de Allan Kardec, trazendo-os para o Brasil, evitando que eles fossem consumidos durante a Segunda Guerra Mundial e dando origem ao Museu Espírita e agora, mais recentemente, ao projeto Allan Kardec. Muito obrigado, Hermínio Miranda. Muito obrigado, Canuto Abreu. A vocês 2, o nosso abraço, vocês que se encontram no mundo espiritual e que, com certeza, continuam sua obra e nos amparando para que nós, que ainda estamos aqui encarnados, continuemos a estudar o Espiritismo, entender melhor o Espiritismo para divulgá-lo corretamente, esclarecendo as mentes e consolando os corações. Estamos chegando ao final de Os Pensadores Espíritas. Se você perdeu algum dos nossos programas, não se preocupe. Ou se você não pode acompanhar o programa ao vivo, às quartas-feiras, às 20h, vá depois no YouTube, acesse o canal Amigos de Nosso Lar ou o canal Orientação Espírita e em ambos os canais, só clicar na aba Playlist. Aí você vai ver a playlist Os Pensadores Espíritas. Clica na playlist e você terá acesso a todos os vídeos, ou seja, a todos os programas e poderá, então, assistir aquele da sua preferência a qualquer hora, em qualquer dia. Mas se você puder nos acompanhar ao vivo, será um prazer estar com você. Bem, chegamos ao final de Os Pensadores Espíritas. Um grande abraço a você, paz na sua vida e até o nosso próximo encontro.